Olá, meus amigos, aqui é o professor Marcelo, este é o canal Resenha Forense, de volta aos comentários à Lei de Falência de Recuperação Judicial, já com as reformas de 2020. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e, se puder, ajude o canal Resenha Forense com apenas R$ 2 por mês na plataforma Apoia-se, tá? O link está na descrição do vídeo. Ou ainda você pode ser membro também, link aqui embaixo. Avante! Chegamos então na sessão sobre o administrador judicial e também sobre o comitê de credores. Órgãos, enfim, pessoas, sujeitos importantíssimos na recuperação e na falência também, tá? Hoje a gente comenta os artigos 21 a 30 e poucos. Deixa eu dar uma olhada aqui no material. 21 a 34, tá? Artigos 21 a 34 da Lei de Recuperação Judicial de Falência. Vamos que vamos, então. Bem, o 21 caput define quem pode ser administrador judicial, né? O administrador judicial será profissional idôneo, preferencialmente, não é exclusivamente, é preferencialmente, né? Preferencialmente, advogado, economista, administrador de empresas ou contador, ou ainda pessoa jurídica especializada. Então, ó, tome nota disso, tá? Pessoa jurídica pode ser administradora judicial, não há problema nenhum. Parágrafo único. Se o administrador judicial for nomeado por pessoa jurídica, né, se for o caso então de pessoa jurídica, declarar-se-á, se o administrador judicial nomeado for pessoa jurídica, declarar-se-á, no termo de que trata o artigo 34 desta lei, então, declarar-se-á no termo do artigo 33, desculpe. O 33, já deixei aqui, ó, é aquele que fala assim: o administrador judicial e os membros do comitê de credores. O que vale destacar aqui é o seguinte: o administrador judicial, logo que nomeado, seria no singular aqui, né? Seria intimado pessoalmente para, em 48 horas, assinar no cartório, né, na sede do juízo, o termo de compromisso de bem e fielmente desempenhar o cargo e assumir todas as responsabilidades a ele inerentes. Então, ó, é pessoa jurídica, mas tem que ter uma pessoa natural responsável, tá? É uma pessoa que assine o termo, que se faça ali presente. Então, ainda que seja uma pessoa jurídica, ó, a lei deixa claro que vai ter que indicar o nome de um profissional responsável pela condução do processo de falência ou de recuperação, tá? E ele não poderá ser substituído sem autorização do juiz. Isso é importantíssimo, tá? Isso é importantíssimo. Gravem isso, hein? Importante. Avante. Artigo 22. Ao administrador judicial compete. Então, quais são as tarefas do administrador judicial, sempre com a fiscalização do juízo do comitê, além de outros deveres impostos pela lei, mas basicamente o rol seria o seguinte, ó, na recuperação judicial e na falência. Então, nos dois. Letra A. Enviar correspondência aos credores constantes na relação de que trata. Olha só, a lei fala do inciso 3º do 51, inciso 3º do 99 e inciso 2º do artigo 105. Eu coloquei todos eles aqui, mas basicamente esses dispositivos mencionam sempre relações nominais completas de credores, tá? Então, relação nominal completa de credores. A listinha dos credores que vão atuar ou na recuperação judicial, ou na falência, ou ainda na falência pós-pedido do recuperando, tá? É basicamente isso. Então, qual que é a tarefa do administrador judicial? O antigo síndico, né? Primeira, enviar correspondência aos credores que estão nas listas, ou melhor, que aparecem na relação nominal lá de credores, comunicando a data do pedido da recuperação ou da decretação da falência, a natureza, o valor e a classificação dada ao crédito. Então ele vai mandar uma carta, um e-mail, alguma coisa para todos os credores, tá? É uma comunicação, tá? É algo importante até para dar publicidade, boa fé, enfim, né? Mostrar que a coisa é séria mesmo. Letra B. Fornecer com presteza todas as informações pedidas pelos credores interessados. Então, além de comunicá-los, o administrador também deve atendê-los, deve esclarecer dúvidas que eles tenham, etc, etc. Terceiro, dar extratos dos livros do devedor que merecerão fé de ofício, a fim de servirem de fundamento nas habilitações e impugnações de créditos. Importantíssimo, né? Letra D. Exigir dos credores, do devedor ou seus administradores quaisquer informações. Então, ele exige não só dos credores, mas também do recuperando ou do falido, né? E também, claro, dos respectivos administradores. Informações relevantes
ou para habilitação, ou para impugnação, ou mesmo para tocar adiante o processo. Letra E, elaborar a relação de credores de que trata o parágrafo 2º do artigo 7º desta lei. A gente já estudou várias e várias vezes o parágrafo 2º do artigo 7º. Letra F, consolidar o quadro geral de credores nos termos do artigo 18 desta lei, que é aquele que fala assim, o administrador judicial será responsável pela consolidação do quadro geral de credores, etc, etc. Letra G, olha que rol extenso, né? Quantas responsabilidades. Requerer ao juiz convocação da Assembleia Geral de Credores nos casos previstos nesta lei ou, quando entender necessária, sua ouvida para a tomada de decisões. Letra H, contratar, mediante autorização judicial, profissionais ou empresas especializadas para, quando necessário, auxiliá-lo no exercício de suas funções. Então, juiz, estou precisando de uma assessoria técnica especializada, eu não entendo muito de informática. Talvez seja o caso de ter aqui alguém expert no assunto, etc, etc. Letra I, manifestar-se nos casos previstos nesta lei. Letra J, estimular, sempre que possível, conciliação, mediação e métodos ou outros métodos, né, alternativos de solução de conflitos relacionados à recuperação judicial e à falência, respeitados os direitos de terceiros, na forma do parágrafo 3º do artigo 3º do CPC, tá? Que é basicamente um repeteco disso aqui. Isso foi incluído pela Lei 14.112 de 2020, que tenta estimular o consenso, a consensualidade na recuperação e na falência também. Eu acho isso um delírio do legislador, mas é uma aposta. Letra K. Manter endereço eletrônico na internet com informações atualizadas sobre os processos de falência e de recuperação judicial, com a opção de consulta às peças principais do processo. Colocar lá a sentença de falência, as decisões mais importantes, etc, etc. Salvo, é claro, decisão judicial em sentido contrário, para preservar também o andamento do processo, tá? Isso é uma novidade da lei de 2020. Letra L. Manter endereço eletrônico específico, ou seja, é um site da falência ou um site da recuperação, né? Isso da boa-fé, da publicidade, etc. Manter um endereço eletrônico específico para recebimento de pedidos de habilitação. Olha que interessante. Então, manter um endereço eletrônico específico para o recebimento de pedidos de habilitação, para a apresentação de divergências, ou seja, impugnações extrajudiciais, né? Ambos em âmbito administrativo, ou seja, extrajudicial, como eu falei, né? Com modelos que poderão ser utilizados pelos credores. Olha que legal. Salvo decisão judicial em sentido contrário também. Muito interessante, né? Letra M. Providenciar no prazo máximo de 15 dias, vale destacar o prazo máximo, respostas aos ofícios e às solicitações enviadas por outros juízos e órgãos públicos, sem necessidade de prévia deliberação em juízo. Então aqui ele ganha uma liberdade, digamos assim, para comunicação, né? Mesmo com órgãos oficiais do Estado, enfim, mesmo com órgãos judiciais também. Aqui, veja, o inciso 1 mostra tarefas do administrador judicial, notem bem, tá? É na recuperação judicial e é na falência. Agora, o inciso 2 vai mostrar as tarefas do administrador na recuperação judicial. É só na recuperação agora, tá? Quais são? Letra A. Fiscalizar as atividades do devedor e o cumprimento do plano de recuperação judicial. Letra B. Requerer a falência no caso de descumprimento de obrigação assumida no plano da recuperação. Letra C. Apresentar ao juiz, para juntada aos autos, relatório mensal das atividades do devedor, fiscalizando a veracidade e a conformidade das informações prestadas pelo devedor. Isso aí foi incluído pela lei, ou melhor, é uma redação dada pela Lei 14.112. Letra D. Apresentar o relatório sobre a execução do plano de recuperação, de que trata o inciso 3º do artigo 63 desta lei, que é aquele que fala assim: cumpridas as obrigações vencidas no prazo previsto no caput do 61, o juiz decretará por sentença o encerramento da recuperação judicial e determinará, inciso 3º, a apresentação de relatório circunstanciado do administrador judicial, no prazo máximo de 15 dias, versando sobre a execução do plano de recuperação pelo devedor. Letra E. Fiscalizar o decurso das tratativas e a regularidade das negociações entre devedor e credores. Tem tudo a ver com estímulo à consensualidade, enfim, aos negócios processuais e mesmo pré-processuais, né, tendentes a resolver a falência ou a recuperação o quanto antes, né? Letra F. Assegurar que o devedor e credores não adotem expedientes dilatórios, inúteis ou, em geral, prejudiciais
ao regular andamento das negociações. Letra G. Assegurar que as negociações realizadas entre devedor e credores sejam regidas pelos termos convencionados entre os interessados ou, na falta de acordo, pelas regras propostas pelo administrador judicial e homologadas pelo juiz, observado o princípio da boa-fé para a solução construtiva de consensos, que acarretem maior efetividade econômico-financeira e proveito social para os agentes econômicos envolvidos. Letra H. Apresentar para juntada aos autos e publicar no endereço eletrônico específico relatório mensal das atividades do devedor e relatório sobre o plano de recuperação judicial, no prazo de até 15 dias, contado da apresentação do plano, fiscalizando a veracidade e a conformidade das informações prestadas pelo devedor, além de informar eventual ocorrência das condutas previstas no artigo 64 desta lei, que a gente vai estudar depois, né? O artigo 64, só para constar, ele diz o seguinte no caput, né? Só um segundinho que eu estou abrindo a lei aqui, eu deveria ter colocado aí, mas tudo bem. Artigo 64 é aquele que fala o seguinte: durante o procedimento da recuperação, o devedor e os administradores serão mantidos, tá, na condução da atividade empresarial, sob fiscalização do comitê de credores, se houver, e do administrador, salvo se qualquer deles, e aí algumas condutas nos incisos, tá? Então são condutas puníveis aí pela lei. Então uma tutela bastante aqui agressiva, tá? Avante. Inciso 3, na falência agora, tá? A gente está falando só da recuperação no inciso 2, agora a gente vai falar só da falência no inciso 3. Então, na falência. Letra A. Avisar pelo órgão oficial o lugar e a hora em que, diariamente, os credores terão à sua disposição os livros e documentos do falido. Letra B. Examinar a escrituração do devedor. Letra C. Relacionar os processos e assumir a representação judicial e extrajudicial, incluídos os processos arbitrais da massa falida, claro. Letra D. Receber e abrir a correspondência dirigida ao devedor, entregando a ele o que não for assunto de interesse da massa. Letra E. Apresentar, no prazo de 40 dias, contado da assinatura do termo de compromisso, prorrogável por igual período, 40 mais 40 aqui, relatório sobre as causas e circunstâncias que conduziram à situação de falência, no qual apontará a responsabilidade civil e penal dos envolvidos, observando o 186 da lei, que traz regra de procedimento penal, tá? Letra F. Arrecadar os bens e documentos do devedor e elaborar o auto de arrecadação. Nos termos, claro, por que auto de arrecadação? Para saber se de fato o rateio foi correto, se não teve desvio, né? Se o patrimônio foi dividido conforme a lei, etc. Tudo nos termos dos artigos 108 e 110 da lei, que são trazem regras de arrecadação e custódia dos bens. Letra G, avaliar os bens arrecadados, claro. Letra H, contratar avaliadores, de preferência oficiais, mediante autorização do juiz, para avaliação dos bens, caso entenda não ter condições técnicas para a tarefa. Letra I, praticar os atos necessários à realização do ativo e ao pagamento dos credores. Letra J, requerer ao juiz a venda antecipada dos bens perecíveis, deterioráveis ou sujeitos a considerável desvalorização ou de conservação arriscada ou dispendiosa, nos termos do artigo 113 da lei, que é aquele que fala assim: os bens perecíveis, deterioráveis, sujeitos a considerável desvalorização ou que sejam de conservação arriscada ou dispendiosa, poderão ser vendidos antecipadamente, após a arrecadação e avaliação, mediante autorização judicial, ouvidos o comitê e o falido no prazo de 48 horas. Letra J, olha quantas tarefas importantes, né? Proceder à venda de todos os bens da massa falida no prazo máximo de 180 dias, até para evitar perder tempo, porque os bens talvez sejam desvalorizados com o passar do tempo, né? Contado da data da juntada do auto de arrecadação, sob pena de destituição, que é muito grave, né? Salvo por impossibilidade fundamentada, ninguém quis comprar, por exemplo, e aí reconhecida por decisão judicial, claro. Letra L. Praticar todos os atos conservatórios de direitos e ações, diligenciar a cobrança de dívidas e dar a respectiva quitação. Letra M. Remir em benefício da massa e mediante autorização judicial bens apenhados, penhorados ou legalmente retidos. Acho que aqui são bens empenhados, né? Enfim. Letra N. Representar a massa falida em juízo, contratando, se necessário, advogado, cujos honorários serão previamente ajustados e aprovados pelo comitê de credores. Letra O. Requerer todas as medidas e diligências que forem necessárias para o cumprimento desta lei,
a proteção da massa ou a eficiência da administração. Letra P. Apresentar ao juiz para juntada aos autos até o 10º dia do mês seguinte ao vencido conta demonstrativa da administração, que especifique com clareza a receita e a despesa. Letra Q. Entregar ao seu substituto todos os bens e documentos da massa em seu poder, sob pena de responsabilidade. Letra R. Prestar contas ao final do processo, quando for substituído, destituído ou renunciar ao cargo. Letra S. Arrecadar os valores dos depósitos realizados em processos administrativos ou judiciais, nos quais o falido figure como parte, oriundo de penhoras, de bloqueios, de apreensões, de leilões, de alienação judicial e de outras hipóteses de constrição judicial. Ressalvado o disposto nessas leis aí, ó, 9.703, que regula depósitos judiciais e extrajudiciais de tributos e contribuições federais, 12.099, que regula a transferência de depósitos judiciais e extrajudiciais de tributos e contribuições federais para a Caixa Econômica Federal, e dessa Lei Complementar 151, que é uma lei tributária, basicamente. Parágrafo 1º. As remunerações dos auxiliares do administrador judicial serão fixadas pelo juiz, que considerará a complexidade dos trabalhos a serem executados e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes. Tá? Então, o juiz fixa quanto o administrador judicial receberá. Parágrafo 2º. Na hipótese da linha D do inciso 1º do artigo, que é aquele que fala assim, ao administrador judicial compete com a fiscalização do juiz, do comitê, etc., etc., na recuperação judicial e na falência, exigir, né, dos credores, do devedor ou de seus administradores quaisquer informações. Enfim, se houver recusa aí, o juiz, a requerimento do administrador, intimará aquelas pessoas. Então, se houver recusa daqueles que o administrador exigir informações, se houver recusa, o administrador avisa o juiz e o juiz age assim. Ó, ele intima aquelas pessoas para que compareçam à sede do juízo. Se não comparecer, sob pena de desobediência, tem um tipo penal para isso, e aí, nessa oportunidade, o juiz as interrogará na presença do administrador judicial, tomando o depoimento por escrito. Vai fazer uma audiência ali, né? Basicamente é isso. É uma bronca aí, né? No caso, é uma pressãozinha da lei. Parágrafo 3º. Na falência, o administrador judicial não poderá, sem autorização judicial, depois de ouvido, ou melhor, após ouvidos o comitê e o devedor no prazo comum de 2 dias, transigir sobre obrigações e direitos da massa falida e conceder abatimento de dívidas. E isso ainda que sejam consideradas de difícil recebimento, tá? Isso na falência. Parágrafo 4º. Se o relatório de que trata a linha E do inciso 3º do artigo, que é aquele que fala receber e abrir a correspondência dirigida ao devedor, entregando a ele o assunto que for do interesse da massa, enfim. Na verdade é outro, né? Eu coloquei errado aqui. Mas esse relatório aí, pessoal, é aquele que é feito ao final, tá? Deixa eu tirar aqui para não dar confusão. Todo mundo lembra o que é esse relatório. Mas enfim, se esse relatório aí apontar responsabilidade penal de quaisquer, ou melhor, de qualquer dos envolvidos, adivinha só, o MP, né? MP é intimado para tomar conhecimento, porque ele é o titular da ação penal, tá? E aí ele pode propor denúncia. Artigo 23. O administrador judicial que não apresentar no prazo estabelecido suas contas ou qualquer dos relatórios previstos nesta lei, será intimado pessoalmente a fazê-lo em 5 dias, sob pena de desobediência. Tá? Então, uma tutela penal aqui. Parágrafo único. Decorrido esse prazo aí de 5 dias, o juiz destituirá o administrador judicial e nomeará um substituto para elaborar relatórios e organizar as contas, explicitando as responsabilidades do antecessor. Então ele vai deixar claro, olha, até aqui antecessor, daqui em diante o substituto. Artigo 24. O juiz fixará valor e forma de pagamento da remuneração do administrador judicial, observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado. Mesma coisa que já foi dita, né? Parágrafo 1º, ó, isso é importante. Em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial não excederá 5% do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou ao valor da venda dos bens na falência. Mas, ó, em qualquer hipótese, não excederá 5%. Tá? Decorem isso aí. Valor importantíssimo. Então, não pode exceder 5%. Parágrafo 2º. Será reservado 40% do montante devido ao administrador
para pagamento após atendimento do previsto nos artigos 154 e 155, que são regras sobre o encerramento da falência e sobre a extinção das obrigações do falido. Mas o que é importante aqui? Reservado 40% do montante devido ao administrador judicial. Tá? Parágrafo 3º. O administrador judicial substituído será remunerado proporcionalmente ao trabalho realizado. Faz todo sentido, né? Salvo se renunciar sem relevante razão ou for destituído de suas funções por desídia, culpa, dolo ou descumprimento das obrigações fixadas nesta lei, hipótese em que não terá direito à remuneração. Parágrafo 4º. Também não terá direito à remuneração o administrador que tiver as contas desaprovadas, claro. Parágrafo 5º. A remuneração do administrador judicial fica reduzida ao limite de 2% no caso de ME e de EPP, bem como na hipótese do 70A, que fala do plano de recuperação judicial do produtor rural. Então, a remuneração do administrador vai ficar em até 2% quando for ME, EPP e produtor rural. Tá? Então, aqui muda um pouquinho. Tá? Isso nesses 3 casos. Avante. Artigo 25. Caberá ao devedor ou à massa falida arcar com as despesas relativas à remuneração do administrador judicial e das pessoas eventualmente contratadas para auxiliá-lo. Então, quem paga é o devedor, no caso da recuperação, ou a massa falida. Nenhum credor vai pagar isso aí. Artigo 26. O comitê de credores, finalmente a lei fala do comitê, né? Estava falando até aqui do administrador, então vamos lá. O comitê de credores será constituído por deliberação de qualquer das classes de credores na Assembleia Geral. E aí, isso é muito importante. Qual é a sua composição? Composição do comitê de credores. Um representante para os credores trabalhistas, 2 suplentes. Um representante para credores com direitos reais de garantia ou privilégios especiais, com 2 suplentes. Um representante para a classe dos credores quirografários e com privilégios gerais, 2 suplentes. E um representante para a classe de credores que representem ME e EPP, com 2 suplentes também. Sempre 2 suplentes, 1 mais 1 mais 1 mais 1, 4 representantes. Então, um para os trabalhistas, um para credores com direitos reais de garantia, um para os credores quirografários e outro para credores ME e EPP. Parágrafo 1º. A falta de indicação do representante por quaisquer das classes não prejudicará a constituição do comitê, que poderá funcionar no número inferior ao previsto no caput. Então pode ter só 3 aqui, por exemplo, ou só 2, enfim. Digamos que não tenha nenhum ME ou EPP, né? Fica só 3 e assim vai. Parágrafo 2º. O juiz determinará, mediante requerimento subscrito por credores que representem a maioria dos créditos de uma classe, independentemente de realização de assembleia, isso é importante, o seguinte, nomeação do representante e dos suplentes da respectiva classe ainda não representada no comitê ou substituição do representante ou dos suplentes na respectiva classe. É só da respectiva classe, por isso que não tem que realizar assembleia para isso. Parágrafo 3º. Caberá aos próprios membros do comitê indicar, entre eles, quem irá presidi-lo. Então, o comitê mesmo decide. Artigo 27. Eu acho que é o último de hoje, hein? Vamos lá. Não, tem mais. Me equivoquei. Mas vamos lá. O comitê de credores terá as seguintes atribuições. Primeiro, na recuperação judicial e na falência. Fiscalizar as atividades e examinar as contas do administrador judicial. B. Zelar pelo bom andamento do processo e pelo cumprimento da lei. C. Comunicar ao juiz caso detecte violação dos direitos ou prejuízo ao interesse dos credores. D. Apurar e emitir parecer sobre quaisquer reclamações dos interessados. E. Requerer ao juiz a convocação da Assembleia Geral de Credores. F. Manifestar-se nas hipóteses previstas em lei. Isso na recuperação e na falência, né? Agora só na recuperação. Fiscalizar a administração das atividades do devedor, apresentando a cada 30 dias relatório da sua situação. Letra B. Fiscalizar a execução do plano de recuperação judicial. C. Submeter à autorização do juiz, quando ocorrer o afastamento do devedor nas hipóteses previstas na lei, a alienação de bens do ativo permanente, constituição de ônus reais e outras garantias, bem como atos de endividamento necessários à continuação da atividade empresarial durante o período que antecede a aprovação do plano de recuperação judicial. Parágrafo 1º. As decisões do comitê, tomadas por maioria,
decisões do comitê são tomadas por maioria, serão consignadas em livro de atas, rubricado pelo juízo, que ficará à disposição do administrador, dos credores e do devedor. Parágrafo 2º. Caso não seja possível a obtenção de maioria em deliberação do comitê, o impasse vai ser resolvido pelo administrador ou, na impossibilidade dele, do juiz. Pode ficar 2-2, por exemplo, né? E aí quem desempata, voto de Minerva, é o administrador, e se ele não puder, o juiz. Artigo 28. Se não houver comitê de credores, caberá ao administrador judicial, ou em sua incompatibilidade, caberá ao juiz exercer as atribuições, é claro. Artigo 29. Os membros do comitê não terão sua remuneração custeada pelo devedor ou pela massa falida. Isso é importante, tá? O comitê não é pago nem pelo recuperando, nem pelo falido. Mas as despesas realizadas para a realização de ato previsto nesta lei, se devidamente comprovadas e com autorização do juiz, serão ressarcidas atendendo às disponibilidades em caixa. Artigo 30. Não poderá integrar o comitê ou exercer funções de administrador judicial quem? Nos últimos 5 anos, no exercício de cargo de administrador ou de membro de comitê em falência ou recuperação anterior, foi punido, né? Foi destituído, deixou de prestar contas dentro dos prazos legais ou teve prestação de contas desaprovada. Então, quem fez cagada no passado não pode mais integrar comitê nem ser administrador judicial. Essa é a ideia. Parágrafo 1º. Ficará também impedido de integrar comitê ou exercer função de administrador. Claro, né? Relação de parentesco, etc. É como se fosse um nepotismo aqui. Vedação ao nepotismo, lembrando, até o 3º grau, tá? Então, colateral até o 4º pode. Ou melhor, colateral de 4º grau pode. Ou seja, primo pode. Tá? Avante. Parágrafo 2º. O devedor, qualquer credor ou MP, poderá requerer ao juiz a substituição do administrador ou dos membros do comitê nomeados em desobediência aos preceitos da lei. E o juiz decidirá, parágrafo 3º, no prazo de 24 horas, sobre este requerimento do parágrafo 2º. E é bom que seja rápido mesmo, né? Artigo 31. O juiz, de ofício a requerimento fundamentado de qualquer interessado, poderá determinar a destituição do administrador ou de quaisquer membros do comitê de credores, quando verificar desobediência aos preceitos da lei, descumprimento de deveres, omissão, negligência ou ainda prática de ato lesivo às atividades do devedor ou mesmo a terceiros. Parágrafo 1º. No ato de destituição, o juiz nomeará novo administrador ou convocará os suplentes para recompor o comitê. Parágrafo 2º. Na falência, o administrador judicial substituído prestará contas em 10 dias, tá? Nos termos dos parágrafos 1º a 6º do 154 da lei, que são regras sobre encerramento da falência e também sobre a extinção das obrigações do falido. Artigo 32. O administrador judicial e os membros do comitê responderão pelos prejuízos causados à massa falida, ao devedor ou aos credores, por dolo ou culpa, ou seja, uma responsabilidade subjetiva, tá, pessoal? Só por dolo ou por culpa, devendo o dissidente em deliberação do comitê consignar sua discordância em ata para eximir-se da responsabilidade. Não constou em ata, vai responder também. Agora sim, acabando. Artigo 33. O administrador judicial e os membros do comitê de credores, logo que nomeados, serão intimados pessoalmente para, em 48 horas, assinar na sede do juízo o famoso termo de compromisso de bem e fielmente desempenhar o cargo e assumir as responsabilidades a ele inerentes. E agora, para acabar, artigo 34. Não assinado o termo de compromisso no prazo de 48 horas, o juiz nomeia outro administrador judicial. Então tem que ir lá assinar, não pode ficar enrolando. Meus amigos, eu sei que hoje foi um dia de muita leitura, né, e pouco comentário. É mais entender o iter procedimental aqui, né? Aqui não tem muito o que comentar do ponto de vista dogmático, né? Então, infelizmente, eu tenho que ler muito aqui com vocês, tentando sempre colocar as informações mais interessantes para facilitar. Eu espero que tenha sido, no mínimo, uma leitura agradável da Lei Seca, porque vamos combinar que não é fácil, né? Ler a Lei Seca não é mole, ainda mais no Brasil. Mas é isso aí, um abraço forte, até mais, tchau, tchau.